Salve, salve, família Herbalife! Como está, Chig? Como está, Patrícia? Olá, Olá a todos, tudo bem aqui, graças a Deus. Onde vocês tudo estão hoje, ótimo. Patrícia? Você está onde? Eu estou em Leiria, em Portugal. Leiria, em Portugal. E você, Chig, está no Japão? Tô em São Paulo, no Brasil. São Paulo, Brasil, Japão, tá certo. Então, como vocês estão animados, fora de controle? Tudo ótimo. Então, muito Ansiosa para animado. este podcast. então, por que é que nós fazemos esse podcast? Por que é? Qual é a razão? Por Para promover o diversão próximo. Informação e diversão. e diversão, para a gente Diversão, se boa. divertir e também, ao mesmo tempo, passar informação para as pessoas sobre o negócio e sobre as histórias incríveis. E hoje estamos muito animados porque hoje temos uma pessoa muito especial, né? Hoje uma pessoa muito fantástica. Estou muito animado e muito ansioso para poder falar com ela hoje. Vai ser muito legal. Mas antes que tudo, dizendo que estamos animados, a Herbalife acabou de apresentar os resultados, então bacana. Nesta terça-feira, a Herbalife apresentou os resultados e realmente está tudo ótimo. E também gostaríamos de ver que Portugal ainda continua pegando fogo ou já está melhorzinhas as coisas aí? Ainda continua. E agora o calor vai aumentar outra vez, então ainda está crítico. Mas vai Também melhorar. ontem, no jornal, aqui na televisão brasileira, ontem só se falava de um caso de racismo que teve aí na Costa da Caparica, aí com os filhos de uns atores aqui do Brasil. Ontem não se falava de outra coisa. Os portugueses não são racistas, então é uma coisa meio estranha ter acontecido isso. Mas, enfim, triste, né? E, Chig, o que é que você tem aí de animação aí pro seu lado aí de São Paulo? Alguma coisa? Olha, Pedro, a maioria é só notícia negativa, né? Então, É melhor vamos não falar nada, né? Melhor não é falar melhor nada. não falar nada. Positivo é Herbalife. Então tá. Então, gente, vamos lá, vamos começar hoje. Então, a gente sempre gosta de fazer aqui a chamada enrolation. Não sei se vocês sabem, mas a gente nos eventos, a gente sempre faz um pouquinho de enrolation. Por quê? Porque o pessoal nunca chega a hora, né? Então, o pessoal sempre chega 2, 3 minutos atrasado. Então, a gente faz esse enrolationzinho para que as pessoas não percam nada daquilo que a gente quer, que é o nosso convidado especial. Então, vamos já, sem demora, chamar aqui ela, que é membro da equipe internacional de presidentes, 7.500 pontos de royalties, ou seja, as pessoas que estão lá na boquinha já para ser equipe de presidente. Ela que é fantástica, incrível. Então, com vocês, diretamente da terrinha de Portugal, nossa amiga Sandra Jerônimo, mais conhecida por Missy Fit Sandra. Seja muito bem-vinda, Sandra. Aí, bem-vinda. Bem-vinda! Olá, Chiga, olá, Patrícia. Bem, um beijinho enorme a todos. Saudades realmente de estar cada vez mais assim ao vivo com vocês, né? Eu estava aqui a ouvir a vossa conversinha. Eu estou em Sesimbra e deixem-me dizer-vos que todo esse escândalo agora do racismo aqui está muito evidente, que eu estou aqui ao lado da costa, né? Então tem sido assim caótico aqui com esse assunto. Olha, a polícia já vai chegar aí agora, já vai prender alguém. Descobriram-te aí agora, Estás em Sesimbra. Sesimbra é um lugar muito bonito em Portugal. Nós tínhamos muito... Eu e o meu amigo censurado íamos muito aí à noite, íamos muito aí comer um peixinho. Era uma coisa maravilhosa. Então, Sesimbra há muitos anos que não vou aí, mas realmente deve ser ótimo. Sandra, conte-me tudo, não nos esconda nada, diga-me lá. Primeiro que tudo, eu quero dizer às pessoas que eu já conheço a Sandra há muitos anos. Eu já conhecia a Sandra antes da Herbalife, mas na realidade só acabei por me lembrar disso, né, entre aspas, depois que nós nos conhecemos novamente na Herbalife. Depois ela me contou uma história interessante, que eu tinha conhecido ela antes, mas foi uma coisa muito, muito interessante, que apesar disso, tu entraste na Herbalife não por mim, mas por outra pessoa, e queremos saber tudo, como é que foi, como é que entraste na Herbalife, quem é que te registou, como é que foi isso, e como é que conseguiste chegar a essa posição de 7.500 pontos, incrível como tu estás. Então conta-nos tudo, não nos esconda nada. Então, Pedro, realmente nós já nos conhecemos há muitos anos, tá? Mas eu não vou entrar aqui em detalhes, melhor estar quieta, mas deixa-me dizer-te que mesmo assim tu quase me recrutaste. Não sabia. Não te lembras? Mas por isso tu podes contar isso. Essas partes tu podes contar. As partes mais
mais negras do passado. Não, essa parte não. Mas a parte mais positiva, né? Entre aspas. A parte positiva é que, Pedro, tu sabes que és uma inspiração para mim, sempre foste, não é? E já nessa altura, eu tinha 16 anos. Eu lembro-me, e tu andavas naquele carrinho pequenininho, assim discreto, um Rolls Royce branco. Lembras? Pois era, tinha um Rolls Royce branco. Tinhas. Então... Nem chamava a atenção, aquilo nem devia chamar a atenção. Nada. Cidade e tu pequena. Só falavas de Herbalife, portanto isto era o foco. Só que na altura eu tinha 16 anos e eu lembro-me até hoje, porque há uma coisa que tu costumas dizer muita vez, não é? Que o não é definitivo. E nós com 16 anos realmente a nossa cabeça não pensa nunca numa perspectiva de futuro a longo prazo. E na altura eu também não pensava como era lógico e via aquilo tudo e achava que pronto, era só para ti. Naquela época estudavas, provavelmente, estavas a estudar, provavelmente. Sim, estudava, sim. Então, só uns anos mais tarde é que realmente me fez luz, exatamente porque, lá está, nós chegamos sempre a uma altura da nossa vida e às vezes ouço pessoas que, eu já ouvi falar de Herbalife, eu já não sei quantos anos me convidaram para Herbalife, e eu fico a olhar para aquela conversa e sei, tenho a certeza que um dia vai ser a hora dessas pessoas, porque para mim também foi. Eu na altura era empresária, eu tinha 3 lojas de roupa, e estava numa situação financeira péssima, estava completamente falida, quebrada. De vez em quando eu vou falar assim com enroleixo do Brasil, vais falar também. Com tradução. E tinha mais de 80 mil euros de dívidas ao Estado, Segurança Social, Finanças, e não estava numa situação nada favorável. A minha filha era pequenina na altura, tinha passado por um divórcio e o meu ex-marido foi fantástico porque ele deixou-me ficar com as dívidas todas, ele nem questionou. Nem pediu as dívidas, nada, ele deixou ficar com tudo. Marido abençoado, ele deixou ficar com tudo que era mau, ruim, fica, nem questiona. E foi isso que aconteceu. Eu voltei para a casa dos meus pais, não sei se te lembras, Pedro, mas ali ao pé do Hospital de Leiria, ainda. E voltei para a casa dos meus pais com a minha filha pequenina e foi assim que um dia à noite... Ou seja, tu tiveste que dar um passo para trás imenso, de uma pessoa que estava empresária, que era casada, que tinha uma vida, que tinha uma família, entre aspas, e de repente tu tiveste que ir lá para trás não vou dizer que é o mais baixo, porque a gente não vai falar que é o mais baixo, mas pronto, mas voltar para casa da mãe é sempre uma solução, não é? É sempre uma solução, assim, é uma solução. Voltar para casa dos pais é sempre aquela solução que nós sabemos que dá certo. Né? E que não tem custos, né? E que baixa os custos. Exatamente. E mais, ainda vão tomar conta da filha, da neta. Então estava ótimo. E foi assim. E eu aceitei na altura, lá está, o desespero era tal e as dívidas eram tão grandes que eu aceitei ser vendedora de uma marca bastante conhecida, que era a Guess, toda a gente conhece. E também eles... A Guess, a Guess? Vocês também têm, não é? A Guess, marca de roupa. Marca de roupa. Tá. Então eu estava quebrada, a Guess não me pagava e eu continuava quebrada. E foi assim que numa saída à noite de amigos encontrei quem? O meu patrocinador, que é o mais fácil de encontrar, é numa saída noturna. E foi assim que voltou a Herbalife a entrar na minha vida. Ele trazia aquele bottom enorme, parecia um prato enorme, a dizer perca peso agora, pergunte-me como. Toda a gente conhece, Mário Fernandes, membro da equipa de presidentes, vim de cá. E foi assim que nós nos encontramos. Eu já o conhecia também já de alguns anos e fui ter com ele e perguntei-lhe se a Herbalife ainda estava a dar, porque eu estava à procura de alguma coisa. Então foi muito engraçado porque nós começámos ali numa conversa, os dois, e ele perguntou o que é que eu fazia. Eu falei que eu era empresária, né? Empresário pode estar falido, Pedro, mas a gente sempre mantém o status. Lógico. A gente não fala, né? Eu falei, não, eu sou empresária. É um status pelado. E era isso, foi isso que eu fiz. Eu disse que eu era empresária, eu tinha 3 lojas de roupa, todo um floreado, né? A parte do falido eu só ocultei. Aí ele viu que eu era uma pessoa super ativa, viu que eu realmente era uma pessoa que ia à luta e disse, Sandra, olha, mas tu devias vir ver Herbalife, porque olha, realmente Herbalife ainda continua a ser a única fonte de rendimento que eu tenho
Eu acabei agora de vir de um jantar de negócios e eu acho que isto tinha tudo para dar certo contigo. Então foi assim que nós começámos novamente a ver pouco a pouco como é que a Herbalife estava naquele momento e eu fiquei realmente estupefacta, porque eu não tinha nem noção de como é que a Herbalife estava naquele momento. Hoje, quando nós falamos e escutamos falar que a Herbalife está no melhor momento e que daqui a 10 anos vai ser ainda melhor, eu agora sei que isso é possível, mas na altura não, né? Eu achava que era aqueles caras estranhos, até porque o Pedro já tinha ido para o Brasil, a cidade ficou mais clean, já não havia o cara lá do Rolls Royce de um lado para o outro. E então Ferrari, já não víamos Ferrari, do Rolls e o Royce, Ferrari, e o Z3 também, Pedro. Lembras-te do Z3? O Z3 também. O Z1, então, era um Z1. Era um Z1 vermelho, pequenino, né? Exato. Ó como eu lembro. E tu estás igual, Pedro. Ó, esses produtos funcionam mesmo. O cabelo é que eu pinto de branco agora. É o charme, é para dar charme. É o charme, isso é o charme do português. E também não preciso usar óculos, mas só o coloco para dar o charme. Eu pinto de cabelo. Não, agora todo mundo usa. Tirando isso, está tudo igual. E pronto, e foi assim na realidade que eu comecei esta minha grande aventura na Herbalife. Já lá vão, portanto, isto foi em 2005 que eu me registrei. Eu não tive nem hipótese de pensar duas vezes, porque quem conhece o Mário Fernandes sabe que ele é o cara mais determinado do mundo. Ele olhou para mim, gordinha, com mais de 17 quilos do que eu tenho hoje, e já pensou, pronto, ali vai dar presidente, eu vou cadastrar ela. Então ele já ligou, agora posso dizer, né? Ele já ligou e falou assim, fala aí a tua morada, a direção completa. Eu falei a direção e ele disse, tá, então fala o teu número de bilhete de identidade. Aí eu achei estranho, eu falei. E o teu contribuinte? Aí eu falei, ele disse, tá, e agora paga 120, agora, né? Paga 120 euros, manda para a minha conta. E eu fiquei a olhar para ele e falei assim, tá louco, então eu estou falida, quebrada, e ele ainda me pede 120 euros, nossa. Então já começou errado, né? Eu vi, não perde uma oportunidade. E foi assim que eu me registrei na Herbalife. Por telefone, ele estava na Herbalife e naquele dia, em fevereiro, eu registrei-me na companhia e a partir daí nunca mais nada na minha vida foi realmente igual. E então continuaste e depois começaste a usar os produtos, então tu já disseste que tinhas perdido peso, como é que foi esse teu resultado incrível? É assim, eu já passei, eu sou daquelas que eu gosto de experimentar tudo para ter a certeza do que eu falo. Então quando eu comecei, eu queria muito voltar a recuperar a minha forma física. Eu tinha engordado 23 quilos da minha gravidez, daquela bem típico português, né, que pensa assim, agora eu posso comer tudo, que fica tudo camuflado. Depois a criança sai e a gente fica a pensar onde é que vem a outra criança, né? Mas não, é mesmo, está gordinha mesmo. Então eu queria recuperar a minha forma física e o Mário, na altura, ele disse, pronto, está aqui o teu kit, vem com aquela malinha, né? Está aqui o teu kit. Agora vais ler todos os manuais e vais começar a usar o shake. Aí eu vi o shake de baunilha, eu disse, e como é que faz? Estão a ver o Mário despachado. Então quando alguém diz assim, o meu patrocinador não acompanha, gente, o negócio é de nós para baixo. A gente, a partir do momento que registra, já temos a parte do patrocinador mais importante feita. Registar cada um de nós na Herbalife. A partir daí, só vamos experimentando. E então eu fiz o shake lá com água. Imagina, eu bati de baunilha com água. Já alguém experimentou? Meu Deus. É muito bom, é muito bom. É maravilhoso. É muito bom para o vómito. Na hora que eu experimentei, aquilo deu um vómito e eu pensei assim, agora eu entendo porque eles perdem peso. Está explicado como eles perdem peso, mas eu estava firme na minha decisão que eu ia controlar o meu peso e foi assim, comecei a usar os produtos, não foi difícil, claro, comecei realmente a controlar o meu peso, claro que depois nós vamos aprendendo a fazer o shake, vamos aprendendo uma série de coisas maravilhosas. Sabes que é curioso que hoje está aqui a Patrícia na chamada, mas tem um casal que sempre me ajudou muito na Herbalife desde que eu me registrei, que é o Mário e a Cris, os teus primos. Porque sempre que eu tinha... Que é o tio, que é o pai da Patrícia. O pai da Patrícia. Então, sempre que a gente tinha... Sempre que eu tinha alguma dúvida, eu ia lá na academia com eles, no hotel... como é que chama? O hotel ali em Leiria. Dom João III. Dom João III. Eu ia aí na academia, era a Cris, normalmente fazia, e todas as dúvidas eram com eles. Daí, quando eu falava para o Mário, ele dizia, vai lá na Cris e no Mário. Sempre era assim.
Então era muito engraçado. E depois fui aprendendo, claro. Mas sabes que nos primeiros anos o Mário fez um acompanhamento tão bom que nós começámos a namorar. Então eu pensava assim, vá que a Herbalife tem cunha. Tá bom, né, presidente? Mas não tem cunha. Então eu pensei, um dia eu vou ter que trabalhar. Mas eu só ficava naquela coisa de vender alguns produtos, ganhar algum dinheirinho, e a perspectiva de negócio grande eu não conseguia ter. Até que eu estive numa mini extravagância, eu acho, contigo, Pedro, em Fátima. Pouco tempo depois de ter entrado, já não lembro. E não sei se tu te lembras disso, mas eu vou contar. O Mário estava lá contigo, eu fui lá apenas como namorada dele na altura, e eu olhei para ti, né? Foi o nosso reencontro finalmente, e ia haver uma extravagância em Atlanta, eram os 25 anos da Herbalife. E eu disse que não podia ir porque eu era vendedora da Guess, eu tinha muita coisa que fazer. Lá está, o status pelados, né? A gente perde tudo, mas não perde o status. Então, Pedro, tu disseste-me assim, Sandra, vem cá, uma coisa. Então, e se tu partires um braço? Não sei se te lembras disso. E eu falei assim, se partir um braço, quer dizer, eu vou ter que ir trabalhar na mesma, porque eu não tenho solução, eu tenho que ir trabalhar. Tá, então se partires uma perna e voltas tais, Pedro, eu já tinha partido todos os órgãos, meu Deus do céu, porque tu falaste tanta coisa, que eu disse, eu vou nessa tal de extravagância, eu vou para Atlanta. Então, decidi ir para Atlanta, foi o máximo. E depois eu perguntei, Mário, e agora o que é preciso para ir para Atlanta? E ele disse assim, agora tens de ser supervisora. E eu, e o que é que eu preciso fazer para chegar à supervisora? E então, na altura, né, na época, não é como agora, que é fácil. Hoje até um cliente chega a supervisor rápido, né? E ele vira-se, olha para mim com aquele ar e diz assim, não, agora só tens de fazer 4.000 pontos. 4.000 pontos é o quê? Não, 4.000 pontos em produtos da Herbalife vai dar cerca de 4.000 euros. Eu quase morri. Porque eles queriam que eu fosse para Atlanta. O Pedro já tinha quebrado todas as pernas, braço, tudo para eu ir para Atlanta. E o outro diz que eu tenho que investir 4.000 euros. Eu ia morrendo, eu falei assim, eu estou falida, quebrada, não tem jeito. Como é que eu vou para Atlanta? Não vou nem ali ao lado comprar caramelos em Badajoz, né? Então foi muito engraçado, porque nessa época eu virei obcecada. Eu quando ouço alguém dizer assim, tu estás obcecada pela Herbalife, isso para mim é um ótimo sinal. Porque quando nós estamos obcecados com a Herbalife ou com alguma coisa na vida, significa que nós fazemos tudo para dar certo, e às vezes nós esquecemos disso. E nessa época eu pensei, ok, então toda a gente usa alguma coisa. Pode não usar o shake, então eu já perguntava, mas toma banho, então pode comprar o shampoo. Então eu já estava tão quebrada que eu pensei assim, eu vou pedir o cartão emprestado a alguém que vai emprestar os 4.000 euros e eu vou ser supervisora. Então a loucura deu-me imediatamente para tomar aquela decisão, e sei lá, talvez pela emoção, talvez também por ver-te a ti, Pedro, que já te via antes, e quando te vi novamente ali em Fátima naquele evento, eu percebi que estavas ainda melhor financeiramente na empresa, eu percebi realmente o sucesso que estava. Esse ano foi o ano que nós qualificámos Chairman, foi Exatamente. Final de 2004, e essa extravagância foi em 2005, Exatamente. se não me engano em fevereiro, e depois nós logo de seguida tivemos o evento em Atlanta, que foi inédito, assim, juntou o mundo inteiro, deu 35 mil pessoas ou 40 mil, era muita gente. Foi esse evento foi assim uma coisa, eu lembro-me de estar nesse evento e eu ainda consegui ter uma perspectiva maior do que era realmente Herbalife, porque era assustador, era tanta gente, os médicos da companhia, todo mundo no palco super entusiasmado, e eu olhava e eu pensava assim, meu Deus, se 10% daquilo que eles dizem for verdade, para mim já está ótimo. Jamais eu pensei ganhar o que ganho hoje com a Herbalife, jamais eu pensei poder ter a qualidade de vida que tenho hoje com a Herbalife, não é? Porque para mim 10% já estava bom, não é? Eu já só pensava, se eu ganhasse um dia 1.000 euros na Herbalife, eu já estava rica. Imagina a cabeça pequena naquela altura do empresário falido. Mas isso acontece, eu acho que com todas as pessoas, não é? Quando começa o negócio e quando está numa fase muito ruim da vida, nós só pensamos pequenino. E eu era exatamente assim. Né? A pessoa que pensa em sobrevivência, não está pensando exatamente, sim. E essa foi a tua primeira extravagância? Foi Atlanta? Foi Atlanta. Que sorte.
Foi incrível, os 25 anos da companhia. Eu estava, meu Deus, eu parecia uma criança no primeiro Natal que abre prendas e que já sabe como é que, né? E que acha que veio o Pai Natal. Eu era igual, eu estava igual louca, eu olhava, aquela coisa, né? Mulher é mulher, a gente olha, vê aquelas mulheres maravilhosas, os vestidos, os sapatos, aquelas coisas, quando começam a contar as histórias, os rendimentos, eu já não conseguia, eu estive presa literalmente dentro daquela extravagância, mesmo com a cabeça lá, com o corpo lá, com a mente lá, porque hoje em dia nós temos demasiadas distrações e às vezes esquecemos de estar focados naquilo que estamos a ouvir e às vezes perdemos oportunidades incríveis e perdemos ensinamentos incríveis porque estamos demasiado distraídos. Ali não havia distrações, ali não havia Wi-Fi, não havia redes sociais, não havia nada, nós estávamos só com a cabeça no lugar, até porque ninguém ligava aos dados, né? Que ia ser uma fortuna incalculável de telefone, então ninguém se atrevia sequer a ligar. Então estávamos efetivamente ali com a cabeça no lugar e a absorver toda aquela informação e para mim, sem sombra de dúvida, que esse foi o evento que marcou completamente a minha mudança drástica de eu vou querer fazer isto, mas nem sempre é assim. Claro, a extravagância é aquela coisa do vou fazer isto para o resto da vida, né? aquele flash. Depois, às vezes, o resto da vida não é o resto da vida, mas naquele momento parece que é o resto da vida. É igual ao casamento, a gente diz, vamos casar com a pessoa para o resto da vida. Depois não é, às vezes não é para o resto da vida. Mas a intenção naquele momento é para o resto da vida. Isso é uma coisa interessante. Pedro, eu costumo brincar muito com isso, que eu falo assim, às vezes eu escuto falar assim, agora não, porque eu agora namoro, esse é o amor da minha vida. Eu já perguntei, nossa, essa gente deve achar que é igual gato que tem 7 vidas, porque toda a vida, todo o novo relacionamento é o amor da vida. Aí eu fico questionando, né? Se eu acho que eles são gatos. Mas a gente tem que acreditar nisso, porque um dia pode ser, né, Sandra? Um dia pode acontecer. E vai que dá certo. Vai que dá certo, exatamente. Temos que dar igual a Herbalife, temos que dar benefício da dúvida. Benefício da dúvida nunca vamos saber, não é verdade? Então... É a única certeza que eu tenho, Pedro, é que a minha filha vai ser minha para o resto da vida e que a Herbalife vai ser a minha parte boa para o resto da vida. Tudo o resto eu não me importo trocar. Pronto, exatamente. Isso é o bom também. Isso também é o bom. Essa é a opção que tu tens. Isso é o bom de ser uma mulher independente que não precisa de nada. Quanto é que ganhas em média hoje, Sandra? Com a Herbalife, mais ou menos? Agora, atualmente, a média de rendimento... mais ou menos, a média, assim, do último ano. A média de rendimento nos últimos 12... Não, estamos 6 meses, 8 meses. Nos últimos 8 meses é de 14 mil euros. Mensais? Então, mensais, sim. Então, quem ganha 14 mil euros por mês em Portugal, diz-me lá, quem ganha 14 mil euros? Dificilmente. É muito pouca gente que ganha 14 mil euros. Muito mais uma mulher sozinha, não é? Com um filho, que criou isso sozinha, que não depende de maridos e que não depende de opiniões e que é, pronto, eu acho que isso é espetacular, é espetacular. Essa é a parte boa, realmente, é nós podermos ter, com a Herbalife, aquilo que eu sinto e a gratidão que eu sinto, é realmente isso, sabes? É poder... Eu vim de uma história em que eu era uma pessoa completamente normal, em que tinha mais de 80 mil euros de dívidas complicadas, eu não podia ter nada em meu nome, eu não podia ter um carro em meu nome, eu não podia ter uma casa, eu não podia ter nada. E de repente, passado estes anos todos, porque 2005 eu cadastrei-me na Herbalife, mas o clique para desenvolver o negócio só veio em 2009. Então, durante estes anos eu apenas fazia algumas vendas e nada mais do que isso. Então, eu considero que a minha história de negócio começou em 2009, na altura que eu abri o meu espaço de vida saudável, um clube de nutrição. Aí sim eu considero que comecei a desenvolver a atividade enquanto negócio. Até aí foi apenas vender alguns produtinhos. E hoje em dia eu poder olhar para trás, eu poder ter comprado a minha casa no sítio que eu queria, a que eu queria, o carro que eu quis, não é? Em plena pandemia eu fui lá no stand da Porsche e comprei o meu Porsche Cayenne novo, mulher, não é? Então tudo isso para mim realmente é... O rapaz lá da Porsche não te disse, então olha lá, que horas é que seu marido vem aqui para pagar e tal? Não, por acaso não, eles já me conhecem. Já te conhece. Já estão habituados. Já te conhece. Então pronto. Já conhece, já estão habituados, puseram um laço, tudo igual, aquela coisa toda, não é? Eles só diziam,
pronto, uma mulher, aquela coisa, né? Sempre que eu vou lá na Porsche experimentar carros, eles olham e pensam, essa é mulher de quem? Não, de ninguém. Eu sou só mulher de mim mesma, então é fantástico. Sandra, vamos conversar um bocadinho sobre isso, que eu acho que isso é um tema muito interessante, porque eu acho que tem muitas mulheres que estão aí nesse mundo que precisam de uma oportunidade de se libertarem até, né? De se libertarem. Deixa eu ver se vocês estão a ouvir. Acho que a Sandra foi-se e voltou-se. Talvez ela tenha. Não, voltou, tudo certo. Sandra, teve aqui uma quebra, desculpem. Não tem problema, está tudo certo. Sandra, fala um bocadinho sobre isso, de como tu vês essa perspectiva da Herbalife para essas mulheres que precisam realmente de uma libertação, tipo assim. Eu conheci durante a minha vida da Herbalife muitas mulheres que são completamente dependentes do marido em várias coisas, quer dizer, tipo assim, e que são controladas pelo dinheiro, pronto, é mais ou menos esta a questão. Tu não consegues porque tem os filhos e tem a família e tem tudo e sem o dinheiro e sem não sei o quê, a pessoa fica meio com medo de tomar decisões, né? de avançar, e provavelmente tu passaste por isso, divorciaste com filho, com não sei o quê. Como é que tu vês isso e como é que tu vês isso para as pessoas que possam nos estar a ouvir hoje e que querem e tomar decisões na vida dela? Olha, Pedro, eu sou um bocadinho radical nessas coisas, porque eu sempre digo que nós nascemos sozinhos, não é? Então, eu tenho no meu negócio muitas mulheres, e inclusive tenho várias mulheres que vieram exatamente iniciar esta atividade, porque lá está, elas próprias diziam, eu gostava de um dia poder ter a autonomia, a liberdade de decidir aquilo que eu quero fazer, não aquilo que é suposto eu fazer. E eu acho que acaba por ser, principalmente em Portugal, acaba por nos ser um bocadinho imposto aquela coisa tradicional do casa, tem filhos, dedica-se à família, e parece que de repente nós temos que ser quase que proibidas de parar de sonhar, sabes? De pararmos de ter objetivos enquanto mulheres, e nós não nascemos para ser a mulher de fulano, nós não nascemos apenas para ser a mãe da criança X ou Y. Nós somos mulheres e mais do que isso nós temos a capacidade de fazer imensas coisas. Aliás, muito mais do que os homens, desculpem. Porque nós conseguimos fazer... Verdade. É verdade, não, é sério, nós conseguimos fazer uma série de coisas ao mesmo tempo, enquanto que o homem foca apenas numa de cada vez, não é? Senão já dá errado. Isso se o homem não for japonês. Se for japonês, ele tem outras capacidades, mas o homem como eu, tens toda a razão. Fica mais limitado, não é? Fica mais limitado. Mas eu acho que passa muito por aí. A Patrícia está aqui, que não me deixa mentir, sobretudo eu vejo um bocadinho às vezes por onde nós vivemos, os espaços, os meios mais pequenos, acaba por ser um bocadinho imposto esse sentido de não sonhes, isso não é para ti, isso nunca vai dar certo para ti, isso é coisa de homem. E aqui na Herbalife nós temos a oportunidade igual para todos nós. Então eu tenho muitas mulheres na minha organização exatamente por isso. Eu sempre falo a minha história e como vocês sabem, eu não dependi de ninguém para nada, eu fui crescendo passo a passo, eu abri o meu espaço de vida saudável, eu comecei do zero e fui simplesmente acreditando, porque eu sempre achei que o facto de nós nos rodearmos de pessoas melhores do que nós e nos inspirarmos em pessoas melhores do que nós, como hoje nesta chamada eu estou aqui, muitas da Patrícia, o Pedro, assim, não conheço tão bem, mas as vossas histórias inspiram-nos. Então eu sei que existe aqui uma possibilidade que é também para mim, exatamente como a Patrícia olha e vê-te a ti, Pedro, ou vê o Mário, e nós sabemos que nós podemos lá chegar. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é acreditar em nós próprias, e isso foi uma coisa que eu decidi desde a partida. Eu iria acreditar em mim, eu iria dar tudo de mim, porque eu sabia que aqui os produtos eram iguais para todos, o plano de marketing era igual para todos, a única variável estava exatamente na minha mente. Então eu precisei de limpar tudo o que eu tinha cá dentro para perceber que eu também poderia ser uma daquelas pessoas de sucesso a passar em cima de um palco a ser reconhecida. Então eu acho que primeiro nós temos que acreditar em nós próprias, que é algo que eu acho que hoje em dia a maior parte das mulheres que está num casamento normal, estável, que tem os seus filhos, o seu negócio, o seu trabalho, já criou aquela rotina tão normal
que também não tem a ousadia de se permitir conhecer algo diferente. Então, sem sombra de dúvida que isso tem que partir de nós, olhar para o espelho e perceber, não, eu sou muito mais do que mulher, do que mãe, do que esposa, do que o que quer que seja, eu quero mais. E aquele desejo ardente que nós queremos mais, de ter aquela nossa liberdade, de decidirmos aquilo que queremos, à hora que queremos, com quem queremos, onde queremos, essa liberdade que nos é permitida, isso vale tudo na vida. Então, sobretudo, acreditar em nós próprios, que era uma coisa que eu também não acreditava, não é? Completamente. Oh, Sandra, e sabes que, independentemente dessa questão familiar, aquilo que eu vejo muito é mesmo numa mulher que tem uma carreira profissional de sucesso, é muito difícil nós vermos uma mulher numa posição de topo. Os CEOs das empresas são quase todos homens. Não é? É muito difícil uma mulher ter um cargo de chefia nas grandes empresas. E na Herbalife isso não é uma condição, não é? Não é por sermos mulheres que não podemos ser presidentes e chairman, não é? Tudo aliás, todos os chairmen são mulheres. Algumas são casadas. Exato. Certo. Outra frase que eu sempre derretive aqui do Pedro. É porque não tem homens solteiros na equipe de chairmen. Ou sozinhos, não tem. Mas tem mulheres sozinhas. É engraçado, né? Mulheres sozinhas conseguem chegar, mas homens... Aliás, o homem não vai nem na esquina, tanto que a gente sempre diz que o homem não vai nem na esquina sem uma mulher, mas pronto, enfim, isso aí vocês já estão fartos de saber disso. Mas por acaso que falas nisso é verdade. Enquanto que eu acho que nós sozinhas acabamos por, não sei, já temos a nossa estabilidade, a nossa vida tranquila, sabemos lidar muito, muito melhor do que isso, do que um homem, não é? O homem sempre procura alguém, quase que parece uma figura materna para continuar a cuidar, a fazer as coisas. E nós não, nós estamos tão habituadas que é só um processo, mais nada, não é? E aqui na Herbalife, sinceramente, até para não haver grandes distrações mesmo, mais vale não ficar muito presa até que o objetivo chegue lá e o caminho até a Sherman ainda leva algum tempo, então não pode haver muitas distrações. Ou seja, tu és 7.500 pontos da royalties, ou seja, tu és praticamente da equipe, tu estás quase um pezinho na equipe de presidentes, está certo? Como é que tu trabalhas, o que é que tu fazes, qual é que é os teus métodos? Tu és de uma nova geração agora de pessoas, né? De uma nova geração que veio, sei lá, a primeira geração em Portugal talvez tenha sido eu, a Isabel, a segunda geração talvez tenha sido o Vítor, o Mário, tá? E agora vem a terceira geração, que és tu, é o Jorge Vicente, é o André, é o meu primo, os meus primos. Então é uma geração, não é geração de idade, é uma geração de qualificação, né? O que é que fez agora realmente a coisa dar esse pulo e como é que vocês estão aí fora de controle? Então é assim, nós tivemos o azar e sorte, não é? De passarmos estes 2 últimos anos de pandemia no mundo e isso para nós, lá está, nós agarramos essa oportunidade e temos a sorte, e não estou a dizer isto por estares aqui na chamada, mas temos a sorte de estarmos muito bem direcionados por uma pessoa como tu, e na verdade tu vieste fazer toda a diferença no negócio de todos nós durante estes 2 anos, principalmente de pandemia, porque na realidade aproximámos-nos todos muito mais. Tu agarraste, como é que se fala, né? Agarraste o boi pelos cornos e tomaste as rédeas do negócio do grupo LMG, e isso fez toda a diferença porque criou uma união em todos nós. Criámos todo este sistema online em que podemos estar a trabalhar a partir de casa e o nosso negócio não sofrer qualquer alteração, enquanto que se nós formos olhar para tudo o que tem vindo a acontecer e mais o que vai ainda acontecer nos próximos 6 meses a 1 ano, nós vamos perceber que nós tivemos aqui a melhor oportunidade, que foi podermos trabalhar a partir de casa, implementar coisas novas, porque até essa altura todos nós eu trabalhava com o Clube de Nutrição, como tu sabes, e apesar de ser de uma nova geração, porque eu trabalho muito com as minhas redes sociais, com o meu Instagram, porque como tenho vários jogadores de futebol a usar a nutrição com as esposas, etc., também tive essa sorte das minhas redes sociais começarem a ter um impacto muito grande e conseguir realmente crescer muito nas redes sociais, e isso trouxe-me maior visibilidade. Mas eu sou daquelas que eu ainda identifico-me um bocadinho com o old school.
eu gosto de falar com pessoas. Aliás, estou a pensar seriamente neste momento, a partir de final de setembro, depois de voltar da extravagância, voltar ao meu clube de nutrição, porque aquele bichinho está lá. Eu vim agora do Algarve, onde estive exatamente nos clubes de nutrição, onde agarrei nas pessoas e fui fazer rua. Não sei se te lembras, Pedro, mas tu estiveste no meu primeiro clube de nutrição em Pombal, Claro. que é o que eu gosto de fazer. Eu gosto de andar na rua, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de Tu gostas de conhecer gente. pessoas direto, gosto de gente. Esta coisa de ficar aqui só nas redes sociais acaba por também não ser para mim uma coisa atrativa. Eu gosto do contacto direto com as pessoas. Então, mas tive todas as fases, ou seja, eu fiz o plano total, aprendi com o Elimelec, que era Elimelec, duas exatamente. hidratações, só para quem está, tem pessoas que estão aqui que não sabem o que é, tem os filhos da pandemia, né? Como dizer, outros filhos da pandemia que nasceram durante a pandemia, não fazem a mínima ideia do que é que estamos aqui a falar, mas o plano total era fazer 2 hidratações diárias, né? E com as hidratações a pessoa tem resultados com os produtos e aí apresentar a nutrição e com isso também apresentar um negócio, né? Era assim que se fazia, todos os dias 2, né? Era todos os dias 2. Todos os dias 2. Então, e sempre que havia alguma coisa, sempre o Pedro dizia a mesma coisa nas chamadas, que é, os números fazem a mestria. Qualquer coisa que tu não saibas fazer, depois os números vão compensar e vais aprender com os números. Então era plano total. Sempre que havia alguma coisa nova, na verdade, Pedro, durante estes anos todos, sempre que há uma coisa nova está a funcionar com alguém, aqui na Herbalife não há segredos, o que é que nós fazemos? Duplicamos, fazemos, experimentamos e vamos aperfeiçoando. Tem 2 tipos de pessoas, Sandra. Tem 2 tipos de pessoas. Tens pessoas que são resistentes à mudança e às novidades. E tem as pessoas que não são resistentes e que, quando tem uma coisa nova, elas gostam de aplicar e de aplicar ao grupo. Talvez tu sejas uma dessas pessoas que gostas de aplicar. Tá? E isso é uma coisa boa porque tens sempre novidade e está sempre a dar. Agora, Sandra, deixa-me dizer-te uma coisa, tá? Isto aqui é importantíssimo porque com certeza o Chig e a Patrícia têm vontade de saber sobre isto, que é esta história dos jogadores de futebol. Vamos lá. Acho que isto é uma coisa muito interessante porque não são só os jogadores de futebol, tá? Eu quero pôr isto mais num contexto. Muitos dos distribuidores da Herbalife, eles têm uma certa dificuldade de falar com os profissionais do desporto, sejam eles jogadores de bola ou atletas, percebes? Parece que há um certo medo, uma certa resistência. Não sei, Chico, se você quer perguntar alguma coisa em relação a isso, porque eu fiquei curioso. Sim, oi Sandra, queria saber como que você fala com a pessoa em relação à linha de nutrição, né, esportiva. Tá funcionando bem? Se essa é a tua linha de discurso com os atletas, como é que é a tua linha de discurso com eles? Tu falas, como é que tu falas, como é que tu chegas, como é que tu abordas, como é que é? Na verdade foi muito fácil, porque na época tudo começou até com um jogador do Brasil, o Luís Fabiano. Não sei se quer chamar, claro, do Fabigol, jogava... Sim. Pronto, jogava no Porto, na época ele estava a jogar no Sevilha. Ele, o Renato, o Adriano, eles estavam todos a jogar lá. E eu andava, eu não falava espanhol, mas nós decidimos ir um monte de portugueses para a Espanha tentar o negócio. Português sempre vai para algum lado para tentar, não é? Então foi um grupo de homens para a Espanha e eu decidi que eu iria também, mas eu não falava nada. A única coisa que eu falava era olá, que é igual, né? Fácil. Olá. Então eles deram, o Mário fez uns flyers e eu sempre gosto de ir para a rua. Então ele disse, então toma, está aqui os flyers e agora vai. Então o que é que eu fiz? Eu fui para a rua e eu só dizia olá, puedo, e dava um flyer. Eu dava tanto flyer, credo. E então eu só dava flyers, daí chegou um monte de carros e no estádio Juan Sánchez Pizjuán em Sevilha, e eu olhei e vi um monte de carros bonitos, né? Aí tinha Ferraris, Lamborghinis, daí a gente olha e já fica, uai, o que é isso? Não é da Herbalife, é estranho. Então falaram, não, é que aqui vai haver um jogo aqui do Sevilha, não sei o quê. E eu disse, então eu vou dar flyer. O flyer ele tinha na altura, na época ele tinha o Messi. Então, na altura, a Herbalife patrocinava o Barcelona. Então andava eu, Jorge Vicente, que tu falaste também, membro da equipa de milionário 7500 Royalties, Paulo Tiago,
O Paulo Tiago, eu vou-vos falar, o Paulo Tiago falava olá e falava com as mãos assim. Eu trabalhava em hotelaria. E, meu Deus, era assim que a gente falava com as pessoas, né? Ninguém falava espanhol. Mas daí imagina, uma mulher ou o Paulo Tiago ou o Jorge, os jogadores olharam para quem? Eu. E então eu dizia olá, puedo, e eles já começaram a falar. O brasileiro sempre fala com todo mundo, e daí eu conheci esses três. E foi assim que começámos. Na época eles pediram os produtos que já tinham escutado falar. O Messi estava na Ribalta, que a usar a nutrição, o Barcelona era patrocinado pela Herbalife, e começou assim. E ficou ali uma amizade. Então nós íamos nos jogos do Mas o foco, Sevilha. Sandra, só uma pergunta. O foco era na nutrição externa, na nutrição interna, Não, na nutrição começou exatamente esportiva, no batido. O que era? só no batido, era só o shake. Daí eles perguntaram: mas como é que funciona? A gente sabe que o Barcelona agora é patrocinado lá pela Herbalife, mas como é que funciona? E na época começámos só com a nutrição desportiva e com o pequeno almoço, o café da manhã, o shake. Então foi assim. Então eu fiz shake para Não todo foi mundo, foco todo em mundo nutrição provou. desportiva, não, Não, era só não. o café da manhã ser o batido para ser uma coisa mais, uma nutrição. Porque eles sentem falta, não é? Eles normalmente, aqueles que têm cuidados, eles já têm essa preocupação. E principalmente quando eles começam a perceber que há outros jogadores a usar essa nutrição, começam a ficar mais atentos e têm mais disponibilidade para experimentar. Mas daí houve uma das mulheres que queria perder peso. Então já deu sorte, não é? Porque uma começou a fazer a nutrição, controlou o peso em E era a mulher de 12 quem? Era a mulher de quem? Era a mulher do Renato. Do Renato. Eu não sei onde é que ele está, nem faço a mínima ideia. Tem um agora aí também do Brasil que continua a usar os produtos, que também estava cá no Sporting e também começou exatamente porque ele não estava tão ativo a jogar no Sporting. Ele é goleiro, não é, Pedro? Fala, o guarda-redes? É goleiro. Marcelo Boeck. Goleiro. Marcelo Boeck. Marcelo Boeck e a Daiane, eles estão aí ainda. Houve um time de futebol que houve um problema com o avião aí, caiu todo mundo. Foi o Chapecoense. Pronto, ele estava no Chapecoense e foi o único jogador que não tinha viajado. Então eles são... Exato. Aí eles são meus membros da Herbalife e o Marcelo até hoje continua a usar a nutrição. Mas lá está, porque ele nem sequer jogava, mas ele queria a nutrição porque ele sentia falta de energia. De manhã ele ia sempre treinar, ele jogava aqui no Sporting, porque depois eles todos falavam uns com os outros e explicavam o que é que sentiam. Então o jogador neste caso, eles vão sempre por essa parte, ele sentir-se melhor. E claro, quando as mulheres também começam a usar a nutrição, não tem jeito, elas falam, vai tomar sim, e eles tomam. Então eles começam a usar a nutrição, sentem diferenças e a partir daí nunca mais param. É como o Rui Patrício, que é da nossa cidade, aí de Leiria, ele usa os produtos desde a época do Sporting até hoje. O Rui Patrício é da seleção. O Rui Patrício é da seleção. É o guarda-redes da seleção. Continua. Ai, só quando o Cristiano Ronaldo vai para a seleção, Pedro, é um inferno, que ele leva produto para todo mundo e acaba o meu negócio. É um inferno. Explica lá isso melhor. Eu vou-te explicar. O Cristiano Ronaldo, ele tem um monte de produtos, ele pode ter acesso a tudo. Daí ele traz um monte dá de todos os produtos para o Cristiano, né? Tudo. Aí ele tem tudo. Aquele ali tem produtos, quase que parece um distribuidor. Então, quando há a seleção aqui em Portugal e eles se juntam todos, meu Deus, aí o Cristiano traz produtos para todo o mundo e nessa época eu vendo menos. Eu já falei para ele. Ou seja, o Cristiano é um mau elemento. O Cristiano é um mau elemento. Estás cheio de vontade que ele não vá mais para a seleção. Isso. Também vai ser o último ano agora que ele vai para fazer a Copa do Mundo e por aí vai melhorar o negócio depois. E vai acabar. Então, mas tem muitos, mas lá está, eles cuidam-se muito e foi assim que o meu negócio acabou. Eu não exponho muito, já o Rui Patrício falava, não, Sandra, mas promove, põe nas tuas redes sociais, estás connosco, vender os produtos, eu ia levar os produtos a um restaurante aqui em Lisboa, que é do Adrian, que agora está no Dubai, e eu ia lá levar, morrer de vergonha, eu ia levar as caixinhas com os nomes deles, não é? Tem o Cedric, que está em Inglaterra, tem o Rui Patrício. Então eu ia levar as caixinhas todas para eles e entrar no restaurante morrendo de vergonha. Aí eu falava, eu venho entregar os produtos para o Rui Patrício e para os jogadores, posso deixar? Bem rápido assim. Aí eu deixava as caixas e ia embora. Um dia eles estavam todos lá e ficámos todos de conversa. A mulher do Adrian perdeu quase 20 quilos com os produtos da Herbalife. Usa os produtos até hoje.
Depois o que é que acontece? É porque a empregada lá de casa vê os produtos da Herbalife e pergunta se já pode tomar e faz e usa o shake. Então, assim foi fácil de eu ir fazendo dos meus clientes também. Mas o foco é sempre cuidar dessas pessoas exatamente como se fossem aquilo que são pessoas absolutamente normais, que gostam de usar a nutrição, que sentem resultados maravilhosos com os produtos e nunca pensar neles como apenas uma forma de atingir um fim. E se calhar foi essa simplicidade com que eu levei as coisas, com que eu nunca pensei neles em fazer negócio, ou vão virar supervisor, já vou ficar rica a vender. Não, eu trato eles como qualquer outras pessoas, eu vendo a preço de venda ao público, ponto. Qualquer cliente, tratas ele como qualquer cliente que tem que ser bem cuidado. Qualquer cliente, exatamente, tem que ser bem cuidado, porque um cliente bem cuidado, nós nunca sabemos quando é que um dia lhes vai dar o clique de ser algo mais, não é? Eu, por exemplo, tenho o Beto, vai deixar de jogar esse ano, todo ano ele fala assim, quando eu terminar a minha carreira, é dessa que eu me vou dedicar à Herbalife. O padrinho dele é equipa mundial na Herbalife, então há sempre alguém que eles conhecem que não tem nada a ver com aquele mundo e que também eles podem ver no negócio da Herbalife algo a longo prazo. Porquê? Porque usam os produtos, têm ótimos resultados e querem continuar. Então é isso, eu trato toda a gente de igual forma. Sandra, e o lift-off, por exemplo, com esses atletas, tu viste resultados assim com o pessoal, eles gostam, é só o batido, o que é? Tem mais assim, alguma coisa? Tem vários, eles usam várias coisas, nomeadamente, deixa-me dizer que depois eu vou encontrar e vou mandar para ti, Pedro, tem um jogo do Sporting aqui em Lisboa, que o Rui Patrício estava na baliza e começa só a fazer sinais assim, porque o jogo acho que foi para prolongamento, penalti, aquelas coisas, né? E ele estava a morrer de fome, então de repente vê-se a mandarem-lhe uma coisa e ele a agarrar e é uma barra da Herbalife. É lindo, eu depois vou-te mandar. Então, são essas coisinhas, percebes? É o lift-off. O Rui Patrício, por exemplo, usava uma dica. Ele usava, como ele é guarda-redes, ele dizia, eu fiquei chocada, ele usava 2 pastilhas de lift-off numa garrafa de água daquelas bem pequenininhas de 33. Era tipo um shot, para ficar completamente alerta. Por exemplo, agora com o nosso Lift-Off Max não precisa, porque tu já tomas e ficas 2 dias desperto. Fica, não é? Então, completamente diferente. Lá está, porque a Herbalife também vai avançando com os produtos, vai avançando em todas as patentes da nossa nutrição e principalmente a linha desportiva neste momento tem muito mais a oferecer para todos eles. Mas depois tem muito mais coisas. O Cristiano Ronaldo dava dicas, por exemplo, de misturar batidos, sabores, o biscoito e nata, mistura com o chocolate e depois acrescenta não sei o quê. Bem, N coisas, porque depois eles falam entre eles, não é? Então, todas essas coisinhas servem exatamente para mostrar o quê? Não para dizer, e não quero com isto dizer que, que máximo ela tem um monte de jogadores. Não, são pessoas como as outras. Mas para dizer que às vezes nós temos receio de falar com alguém sobre a nutrição ou até mesmo com o negócio, porque pré-julgamos e achamos que aquela pessoa nunca vai querer e estamos completamente errados, no produto, nós não sabemos. Ou não confiamos no produto o suficiente. Exatamente. Né? A pessoa acha assim... Aliás, diz, fala, Pedro. Não, é porque eu acredito sinceramente que as pessoas que se exercitam, que no limite, elas têm uma grande diferença quando usam Herbalife. Eu acredito sinceramente nisso. Acredito... A pessoa que vai ali ao ginásio, sai, faz assim e vai-se embora, talvez não sinta, mas quem corre, quem realmente puxa pelo corpo, Tu agora falaste de uma coisa muito interessante. Um guarda-redes, um goleiro, tem que ficar alerta. Então ele tem que estar alerta. Então o Lift-Off é um produto espetacular porque ele é a energia física, mas é também uma energia mental. Então tu tens de ter o reflexo, né? Tu tens de estar com o reflexo na hora, né? Então por acaso é uma coisa muito interessante. Realmente este podcast hoje está a ser muito instrutivo. E nós não pensamos nisso, Pedro, é engraçado. Nós não pensamos, eu estou-te a dizer isto porque foi o que ele me disse a mim. Não, porque tu não entendes, é como tem cafeína, eu tenho que ficar muito alerta. E antigamente eu tinha que tomar quase 5 cafés. Eu era vidrada em café e com isto eu faço um shot e estou. E pronto, e vou para o jogo e fica assim, fica o olho aberto e não passa nada, não passa nenhuma bola, pronto. E eu nunca tinha pensado.
Pois é, olha que loucura, olha que loucura. Sandra, diz-me uma coisa, tu acho que a gente já falou um pouco sobre isso, mas diz-me a importância que tem uma extravaganza para um novo distribuidor, visto que nós estamos aí com as extravaganzas à porta, sempre todo ano temos extravaganza, agora temos a extravaganza europeia, depois temos a extravaganza da América do Sul, temos as extravaganzas na América do Norte, enfim, sempre há uma extravaganza todos os anos. E o que é esta? Tu já falaste um pouquinho que a extravaganza foi quem te deu o clique, mas o que é que tu achas que isso pode fazer a influência para os outros? Olha, Pedro, é assim, para mim nem há margem de dúvida, não é? Quando a pessoa diz assim, eu não sei sair de ir a uma extravagância, eu já digo, não esquece, está tudo errado. Primeiro porque... Pensei que tu ias dizer se a pessoa tinha alguma coisa partida. Agora eu sei, eu vou dizer a toda a gente, Pedro, tu partiste nas 2 pernas, os 2 braços, e no fim tu dizes assim, então tu já está toda quebrada, e daí tu vai lá, sai na rua, ainda quebra a cabeça também, e depois continuas a ir trabalhar. Meu Deus, Pedro, tu eras assim. Na verdade, tu continuas assim. Não, agora sou mais tolerante. Eu era tolerância zero, não, Sandra. Completamente. Eu olhava para ti assim, meu Deus, ele ainda está mais herbalítico agora e não tem nem o Rolls Royce. Herbalítico. Herbalítica estavas tu, que já tinhas partido tudo, já estavas erva paralítica, já tu. Não, e quebrado ainda fui mais com 4.000 euros. Imagina só, meu Deus, foi coisa mais bem emprego do mundo. E vou-te dizer, nisso eu vou agradecer ao meu patrocinador, ao Mário Fernandes, o resto da minha vida, porque ele olhou para mim e disse-me assim, tu tens a capacidade, tu só não acreditas em ti. E tu tomaste a decisão, agora já está, porque tu lavas isso e o Mário dizia assim, Pedro, então quando é que começamos a quebrar? E eu olhava assim, não, eles são completamente loucos, mas graças a Deus que eu vos ouvi, eu escutei, se há coisa que eu tenho na Herbalife é que eu sempre gosto de ouvir quem tem sucesso e sempre gosto de ouvir quem tem mais sucesso do que eu, então é fácil, não é? Porque eu inspiro-me com histórias maravilhosas, não é? E para mim não estar numa extravagância, eu sempre falo que se nós não vamos numa extravagância é o atrasar o nosso negócio um ano. Porque às vezes a pessoa diz assim, este ano não vai dar, este ano não é muito confortável. Eu já falo, ok, vais adiar o teu negócio um ano. Mas explica-me o que é que vai acontecer. Não dá. Como o nosso presidente Vítor Pereira diz, se eu te pudesse emprestar os meus olhos e mesmo assim não tens as emoções todas, numa extravagância tu sentes. E eu lembro-me de outra coisa que tu disseste na altura, tu dizias assim, no dia que tu entras no evento e tu sentires o arrepio, e tu sentires, parece que ficas com o braço todo arrepiado ao ouvir algo, nessa hora tu vais perceber exatamente o que a Herbalife representa para ti. E isso acontece, eu sei que parece clichê, parece quase que, sei lá, parece tipo aquela conversa do não, tu vais ter que ir na extravagância, mas tu vais ter que ir na extravagância da mesma forma que tu, se queremos fazer qualquer negócio na vida, vamos ter que ir aprender. Tem tanta gente que fica 3, 4 anos a tirar um curso para depois ir trabalhar e ficar no desemprego. Então vai tirar 3 dias da tua vida para ir numa extravagância que lá tu vais aprender todas as ferramentas que tu vais precisar ter para poderes mudar a tua vida e daqui a um ano tu dizes assim, graças a Deus que eu tirei aqueles 3 dias, porque a mim custou-me horrores. Ou seja, quando a gente não tem dinheiro para ir para a extravagância... Quem quer arranjar um meio, quem não quer arranjar uma desculpa, Pedro. Eu já percebi. Sabes, mas eu estou aqui, estou sem dinheiro, a vida está difícil, a pandemia é complicado. Olha, mas deixa-me dizer-te uma coisa, quando as pessoas me dizem isso, normalmente eu digo assim, mas olha, esse teu telefone é um iPhone 12, ou às vezes até já tem o 13, que é o novo. Quem não tem dinheiro não tem vícios. Então, toda a gente tem dinheiro para aquilo que quer, porque tem a ver com as prioridades. Então não me venham com a desculpa do dinheiro, porque para tudo na vida, nós se quisermos, nós vamos. E nós podemos vender mais. Nós temos uma coisa chamada patrocinador que nos pode ajudar. Então nós só temos que focar naquele objetivo. A única coisa que eu posso dizer a qualquer uma das pessoas, e é exatamente isso que eu digo a todas as minhas pessoas no meu grupo, e ainda foi agora no jantar de negócios que tivemos no Sul, é que neste momento, para qualquer pessoa que está na Herbalife, significa que estava à procura de alguma coisa diferente para mudar de vida. E eu digo assim, se está à procura de alguma coisa diferente para mudar de vida, então vai ter que ir no sítio certo. E não é em casa a ver as desgraças que passam na televisão, a ver que pegou incêndio não sei aonde, que vai ter inflação, que vai ter crise, porque se está mal agora vai piorar.
Então nós temos que ir aprender exatamente como é que nós vamos munir de todas as ferramentas para nós podermos não ter um inverno se calhar tão duro quanto as outras pessoas e dar o benefício da dúvida. Agora na extravaganza nós vamos ter essa noção, nós vamos ter a visão, nós vamos ter inspiração, nós vamos ter valores, nós vamos ouvir histórias de pessoas exatamente como nós que nos vão inspirar, porque da mesma forma que eu olhava e dizia não tenho nada diferente, continuo a ter pernas e bracinhos, que o Pedro não quebrou, então eu não tenho nada diferente que aquelas pessoas. Eu posso voltar para Portugal e foi exatamente numa extravagância que isso me aconteceu, que eu cheguei a Portugal e disse agora vai, eu vou fazer este negócio. E foi quando eu agarrei nesta oportunidade e comecei e fiz planos de 90 dias consecutivos para analisar o meu negócio e deu certo, porque lá disseram-me assim, se trabalhares 3 a 5 anos a fundo neste negócio, pelo menos financeiramente poderás estar independente. E financeiramente independente para mim pode ser 20 mil euros por mês, se calhar para o Pedro 20 mil euros não dava nem para arranjar a Kombi, não é? Para a Patrícia se calhar podem ser 50, Claro, depende. cada pessoa é uma pessoa, podia ser 1000, exatamente. né? Pode ser Para mim, 1000. independência financeira, quando eu entrei na Herbalife era 1000 euros. Quando eu entrei na Herbalife era 1000 euros. Se eu ganhasse 1000 euros, ganhasse 2 mil euros, já estava tudo ótimo, estava maravilhoso. 5 mil era o gajo mais rico do mundo. 5 mil era o gajo mais rico do mundo. Estava tudo certo. Mas depois, Pedro, sabes que nós somos LMG, não é? Então somos todos descendentes do Pedrinho, não é? Então, descendente de Pedrinho, nós aprendemos também que depois, à medida que nós vamos crescendo e à medida que o cheque vai aumentando... Vamos aprendendo que existem outras coisas, não é? Isso! E também, depois não é só o Pedrinho, é mais a Dona Isabel Fernandes do que o Pedrinho. Isso. A Dona Isabel, a Dona Elizabeth, o Sr. Mário, o Sr. Mário. Então não é brincadeira nenhuma, é tudo gente, não é porque depois a gente começa a entender que existem relógios, que existem casas, existem barcos, existem coisas. Exatamente. Existem marcas, existem a Isabel coisas, sempre diz, gasta pouco nas coisas pequenas para depois comprar coisas grandes. Exatamente. Sandra, eu sei que eu vou dizer uma coisa agora e tu não vais acreditar no que eu te vou dizer, mas é verdade. Temos 58 minutos e meio. Ou seja, é inacreditável como isto voa o tempo. Hoje este podcast tem que fazer outra vez porque tem tanta coisa que eu queria te perguntar agora. Enfim. Mas siga, vamos lá. Considerações finais, mais alguma coisa que você gostaria de saber da nossa convidada? Sim, Pedro. A Sandra que tem um sucesso enorme, é uma mulher empoderada, né? A gente às vezes acaba tendo mulheres no time que tem um resultado fantástico, né? Voltando no tema de mulheres, né? Tem um resultado fantástico, começam a ganhar dinheiro, começam às vezes até ganhar mais dinheiro que o esposo. Eu queria saber qual mensagem você poderia deixar para essas mulheres que estão nos escutando aqui. Mensagem final, Sandra, porque estamos com 59 minutos e 15 segundos. Ok. A única coisa que eu falo sempre para essas mulheres é que assim, na hora que nós começamos a ganhar mais dinheiro que o homem, normalmente eles também se juntam mais a nós ao negócio. Então, uma mulher segura de si tem que ter um homem muito seguro dele, portanto ganhe mais ou menos do que o homem, neste caso mais. Se o homem for um homem com H grande, ele vai estar junto mesmo. Não tem como. Isso mesmo. Meninos, muito obrigado a todos. Estamos fora de controle. No próximo podcast teremos nada mais, nada menos do que Henrique Menberg, membro da equipa de 20K do Brasil. Vai ser o máximo. Beijinhos a todos pela vossa presença. Curtam bem, divirtam-se. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Chig. Obrigado, Sandra. Beijinhos a todos. Tchau.